Paulo, ele se entrega, ele se converte realmente de todo o seu coração, renunciando tudo aquilo que estava em sua volta, todo o conforto, toda a sabedoria humana, todo o conhecimento que ele tinha da lei. Ele rejeitou tudo isso pelo conhecimento da graça de Deus. Porque no livro de Filipenses 1:21, ele vai dizer, aleluia, não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Que convenção maravilhosa e poderosa, meus irmãos. E a partir deste momento, ele começa a exercer, aleluia, uma função muito importante, aleluia, a função de ser missionário, anunciando o reino de Deus, falando de Jesus Cristo, libertando pessoas, orando por pessoas enfermas, aleluia. O apóstolo Paulo exerceu a sua missão com uma perfeição divina, vindo da parte de Deus, porque tudo que o homem faz, tudo que ele fazia, não era dele mesmo, mas era dom que vinha do alto. Bendito seja o nome do Senhor. E nas suas viagens missionárias, ele vai, aleluia, fundar esta igreja que ficava ali na Ásia Menor, e ali ele coloca o seu amigo, aleluia, Timóteo, para ser o pastor desta igreja, ensinando os irmãos a um comportamento adequado, como deveria ser o comportamento diante de Deus, como eles estavam antigamente, aleluia, porque não conhecia a Deus, aleluia, porque quando não se conhece a palavra, a gente faz o que quer, mas conhecer a palavra, não é mais tu que vive, mas é Cristo que vive em ti, não é mais tu que fala, é Cristo que fala na tua boca, não é mais tu que anda, mas é Cristo que anda contigo. Quem aceita a palavra, quem aceita Jesus, não se vive mais o eu, mas vive a presença eterna de Deus na nossa vida, meus irmãos. Porque acontece uma mudança completa, acontece uma mudança extraordinária, acontece uma mudança, aleluia, que chama a atenção de todo aquele que acompanhou a nossa vida quando nós não conhecíamos a Cristo. O homem natural não compreende os mistérios de Deus. Que quando eles não conheciam, os irmãos da igreja de Éfeso, quando não conheciam a Cristo, eles estavam incircuncisos. Eles passaram por esse processo da circuncisão por meio da fé. E a Bíblia diz, irmãos, aleluia, que todos os irmãos desta igreja, eles eram gentios. Gentil era todo aquele, e é todo aquele que não é da linhagem de Israel. Então o apóstolo Paulo, tratando desse assunto, dizendo para os irmãos, e sem circunciso, irmão, naquele tempo, o judeu cheio de hipocrisia desprezava os gentios. Os judeus chamavam os gentios de cães. Os judeus tratavam os gentios como se fosse um cachorro. O povo não tinha valor para eles. Mas Jesus veio mudar a situação para todos. Os que não tinham valor nenhum passou a ter, por meio do sangue do Senhor Jesus que foi derramado lá na cruz. Aí o apóstolo Paulo, no verso de número 12, ele trata de um assunto, irmãos, que muitas pessoas ainda vivem isso. Muitas pessoas ainda se vivem dessa forma. Ele fala de uma forma com os irmãos, falando do passado. Naquele tempo, que tempo? Quando tu não conhecia Cristo, meu irmão. Ele está falando para os crentes, dizendo que vocês, quando não conheciam Cristo, quando vocês estavam longe de Cristo, aleluia, ele diz, irmãos, que naquele tempo nós estávamos sem Cristo. Eu não posso abrir a minha boca e afirmar que eu sou de Cristo se eu me prostituir, se eu fumo, se eu minto, se eu engano, se eu fico enrolando as pessoas, se eu fico na prática da idolatria. Eu não posso afirmar que sou de Jesus dessa forma. Mas quando eu tomo a decisão de renunciar a tudo isso, aí o Espírito Santo me dá o direito para dizer que agora sim
eu tenho Cristo na minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo diz que os irmãos, no passado, quando não conhecia a palavra, estavam sem Cristo, irmãos. Imagine, irmão, viver sem Cristo. Uma pessoa sem Cristo, irmão, não tem estabilidade, não consegue suportar. Uma pessoa sem Cristo, ele faz o que quer. Ele vive aprontando, enganando, fazendo o que quer. Mas uma pessoa que diz que tem Cristo não pode mais fazer dessa forma. Tem que andar diferente, agradando aquele que vos alistou, diz a palavra de Deus. Está escrito em João 14, 23, quando ele diz: aqueles que me amam guardam a minha palavra, e eu e o meu Pai viremos e faremos morada nele. Aqueles que têm Cristo, irmãos, eles procuram somente agradar aquele que vos chamou, aquele que foi nos buscar lá nas trevas. Quem é? Cristo, o Filho de Deus. Então, quando não se aceitou ainda, quando não quis Ele, porque não é só querer Ele como Salvador, irmão, porque só como Salvador não é o suficiente, porque se Ele é Senhor, você tem que obedecer e aceitar as normas que Ele tem para te oferecer. Bendito seja o nome do Senhor. E Paulo, mostrando aos irmãos qual era a condição deles no passado, hoje o Espírito Santo mostra qual é a condição, a realidade da nação de hoje. Hoje o Espírito Santo está estampando, irmão, esclarecendo que uma pessoa que não aceitou está sem Cristo. E a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Aí, mais ainda, se não tínhamos Cristo, nós não tínhamos comunhão nenhuma aproximação com Israel. Não tinha, porque era impossível haver essa união por meios da carne, era impossível. Não havia união entre judeus e gentios. Mas quando o sangue foi derramado e quando houve aceitação, irmãos, a Bíblia diz que a bênção que o povo judeu vão desfrutar na vinda do Senhor, nós que aceitamos também vamos desfrutar. Quando nós não tínhamos Cristo, nós estávamos separados. Não havia, aleluia, nenhuma aliança, nenhuma promessa oferecida para nós. Não havia salvação para aqueles que estavam sem Cristo. Mas uma vez que aceitou a Jesus, uma vez que deixou Ele entrar na nossa vida, agora nós fazemos parte da comunidade de Israel. Olha que privilégio, meu irmão. Nós saímos da condição de gentil, agora nós somos também da nação israelita. Eita Jesus! E é um título que conseguimos por causa do sangue de Jesus, irmãos. Foi o sangue de Jesus. Nós agora somos cidadãos do céu também, meu irmão. Olha que maravilha. Olha o que Deus te oferece. Olha o que Deus te proporciona, meu irmão. Vem fazer parte da comunidade de Israel. Porque era isso que nós éramos, gentil, separado, não havia aliança nenhuma com Israel. O Israel de hoje lá que adora Cristo, nós aqui, cearense, adoramos o mesmo Cristo e confiamos no mesmo Cristo. Só que agora, espiritualmente falando, nós fazemos parte da comunidade de Israel por meio de Jesus Cristo. E é isso que Deus tem para te oferecer, irmão. E é isso que Deus está, aleluia, te apresentando nesta manhã. Dizendo qual é a tua situação e dizendo que tu pode desfrutar por meio de Cristo. Não havia promessa nenhuma, irmão, na condição que nós estávamos. Porque a promessa mais visível, mais verdadeira e maravilhosa que nós temos que se apegar é a promessa que João fala em 1 João 2,25. A promessa é essa: vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. A promessa mais maravilhosa é essa:
Vida eterna. Vida eterna, bendito seja o nome do Senhor. Enquanto não se deixa, irmão, Cristo entrar, permanecer no teu coração, na tua vida, não tem como essa promessa se cumprir em ti se não for por meio dele. Não existe outro nome dado ao homem para que ele seja salvo, somente o nome de Jesus. Olha o que ele diz em João 8,51. Ele diz em João 8,51: em verdade vos digo, que todo aquele que guarda a minha palavra nunca experimentará a morte. Meus irmãos, é Jesus e não tem outro. É Jesus e não tem outro. Ele diz em João que quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Vem fazer parte, irmão, dessa comunidade. Vem receber esse título da parte de Deus. Vem desfrutar daquilo que está proposto por meio de Deus. A Bíblia diz assim no Salmo 91. Ele diz: aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Ele diz na sua palavra, aleluia: não tema, não te assuste, porque Ele é conosco, meus irmãos. Deus é conosco. A Bíblia diz, irmão, o próprio Jesus diz em Mateus 23, o verso 37, quando Ele diz na sua palavra: Jerusalém, Jerusalém, vós que mata os profetas e apedreja aqueles que eu tenho enviado. Ah, como eu queria fazer com vocês, como a galinha faz com os pintinhos. Aí Ele diz: mas vocês não querem. Poderíamos até usar Itapipoca, Itapipoca. Ah, como Jesus quer guardar você, meu irmão. Por isso o apóstolo Paulo diz que estava sem esperança e sem Deus no mundo, sem um amparo divino, sem esse cuidado especial de Deus. A Bíblia diz que Ele não dorme, meu irmão. Quando tem a presença, pode o mundo estar balançando, mas quem confia em Deus está descansando no Senhor. Olha o que diz o salmista Davi no Salmo 3. O verso primeiro ele diz assim: Senhor, como tem crescido meus inimigos, tem sido muitos. Aí no verso 5 ele diz: eu me deito e eu durmo, porque o Senhor cuida de mim. Eita, meu irmão, como é que o sujeito vai dormir sabendo que o inimigo está prestes a pegar ele, meu irmão? Ele vai dormir porque ele sabe que tem um escudo divino. Ele vai descansar porque ele sabe que o inimigo não vai tocar, porque Deus vai cuidar e proteger. Não fique sem Deus no mundo não, meu irmão. O maior prazer, meu irmão, Ele quer andar contigo lado a lado. O salmista diz que Ele é a nossa sombra, irmão, a nossa direita. Ele é tão próximo, tão perto. Moisés diz: quem é a nação que tem um Deus tão achegado que quando nós clamamos, Ele nos atende. Oh, meu irmão, você não sabe o que está perdendo. Você não sabe, meu irmão, aleluia, que você está perdendo. O que Deus tem para te oferecer é coisas do céu, meu irmão. Observe que o texto diz que no passado você não tinha nada disso. Você não tinha, aleluia, não tinha Cristo, não fazia parte da comunidade de Israel, não havia conserto, não havia promessa e não havia esperança. E você estava sem Deus no mundo. Isso é o que o pecado faz. Bendito seja Deus. Mas olha o verso 13. Que promessa maravilhosa, meu irmão. Quem é que merece um negócio desse? Ninguém. Mas o amor de Deus é grande demais, irmão. O amor de Deus é grande com cada um de nós.
É o homem dizendo não e Deus dizendo sim. É o homem se esquivando e Deus se aproximando. Porque Deus quer só o nosso bem, irmão. Deus não quer o nosso mal. Ele quer o nosso bem. Ele quer ver cada um de nós bem. Bendito seja o nome do Senhor. Aí ele diz no verso 13: porque Ele é a nossa paz. Por que ele começa o verso 3 dizendo que Ele é a nossa paz? Porque o mundo está muito agitado, meu irmão. As pessoas vivem um alvoroço muito grande. É uma agitação, uma inquietação. E Jesus, o que é paz? Tranquilidade, sossego, alegria. A Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz.